Olá, alunos do curso de homilética, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a penúltima aula do nosso curso. Nós estamos falando de estrutura homilética e na aula anterior nós falamos do título do sermão, nós falamos da introdução do sermão e hoje nós vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre transição, desenvolvimento e conclusão, tá ok? Então, essa é a penúltima aula. Na próxima aula nós vamos fazer um passo a passo. Nós vamos montar um sermão, tá ok? Então, a próxima aula ela é imperdível exatamente porque tudo que nós estamos falando em termos de teoria, nós vamos aplicar, nós vamos fazer o passo a passo, tá ok? Então eu espero que essa aula ela venha acrescentar muito valor, venha esclarecer bastante e na próxima aula então vamos aplicar, vamos colocar a mão na massa, tá ok, gente? Então, sem demora, vamos à apresentação de hoje. Ok? Então, nessa aula nós vamos abordar transição, divisão principal e conclusão, tá ok? A estrutura homilética que nós estamos trabalhando aqui, ela está dividida exatamente nesses tópicos, nessas partes, tá? Então nós temos o título, nós temos a introdução, temos a transição, a divisão principal e a conclusão, tá? Alguém pode perguntar, mas além da divisão principal, não tem uma subdivisão? Sim, tem a subdivisão, tá? Assim como também existe a chamada proposição, sentença interrogativa, sentença de transição, mas eu entendo, gente, que o segredo está na simplicidade. Quanto mais você simplificar, melhor, tá? Então, eu entregar aqui uma estrutura homilética, um esqueleto complexo, tá? Acaba complicando muito, até mesmo na apresentação do sermão. Então, é interessante que o sermão ele seja preparado com vistas a uma apresentação excelente. Então, se você trabalha uma estrutura homilética, um esqueleto muito complexo, isso pode, na apresentação, refletir, isso pode complicar até para você mesmo que está fazendo a apresentação, ou ministrando, ou pregando, porque você trabalhou uma estrutura muito complexa, muito rebuscada. Então, eu entendo que é melhor você simplificar, tá? Então, a estrutura homilética que nós estamos apresentando aqui, estamos trabalhando, tá? Ela é composta apenas por título, introdução, transição, divisão principal e conclusão, tá ok? Então, vamos à transição, tá? Transição. O que é transição? Sentença de transição é exatamente aquela que vai fazer a ligação entre a introdução e a primeira divisão principal, tá certo? É muito importante que você entenda que a transição é nada menos do que a sentença que vai fazer aquela ponte ou aquela ligação entre a introdução e a primeira divisão principal. Tá? A transição ela também aparece entre as partes do sermão, tá ok? Então, da primeira divisão principal para a segunda divisão principal, novamente ela vai aparecer. Da segunda divisão principal para a terceira divisão principal, novamente a transição ela vai aparecer, tá? A transição é exatamente essa sentença que proporciona uma mudança suave entre as divisões principais do sermão, tá ok? Então, veja bem,
A introdução, tá certo? Como nós vamos repetir aqui. Na introdução eu falo sobre aquilo que eu vou falar. No desenvolvimento eu falo sobre aquilo que eu disse que ia falar. Na conclusão eu falo sobre aquilo que eu acabei de falar, ok? Muito bem. Então, na introdução eu falo sobre aquilo que eu vou falar, tá? E eu construo uma ponte entre essa introdução e o desenvolvimento. Essa ponte, esse elo, essa ligação é o que nós chamamos de transição. É uma mudança suave entre a introdução e o desenvolvimento, que é exatamente o sermão propriamente dito, tá certo? Como elaborar uma transição, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aqui para você um exemplo de transição e aí você vai ter uma clareza maior. Como elaborar uma transição? Primeiro, você precisa escolher uma palavra-chave. Segundo, você precisa formular uma pergunta que vai dar rumo ao seu sermão. Veja bem, você apresenta o sermão, você apresenta a introdução do seu sermão, tá? E você segue exatamente aqueles princípios da introdução, breve, tá? Buscando despertar o interesse do ouvinte, tá? Então, quando você trabalha bem a introdução, é normal que o ouvinte, ele imediatamente formule perguntas, formule questões, tá? Acerca do conteúdo que vai ser apresentado. Por quê? Porque você aguçou a curiosidade do ouvinte, tá? Só que a pergunta que vai dar exatamente o rumo à sua pregação, o seu sermão, a sua ministração, quem vai definir é você mesmo. E essa pergunta, tá certo? É exatamente a sentença de transição. Então vamos lá, vamos dar aqui um exemplo. Tá? Então nós temos aqui um esboço bem simples, tá? Baseado no livro de Apocalipse, capítulo 5, o Cântico Novo de Apocalipse 5. Tá? Porque no capítulo 5 de Apocalipse, na visão que João tem, ele fala da visão da sala do trono, ele presencia o momento em que o Cordeiro é adorado, tá? E o texto diz que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, tá? Naquela visão, um novo cântico é entoado. Eles estão entoando um novo cântico. Tá? Muito bem, então essa é a introdução. João, na sala do trono, presencia um momento em que o cordeiro que foi morto é adorado. Um novo cântico é entoado. Transição. Mais do que fala esse novo cântico. Veja bem, tá? Essa é a pergunta, como nós colocamos aqui, é a pergunta que vai dar rumo ao seu sermão, tá? Escolha a palavra-chave aqui é novo cântico, tá certo? Então a pergunta, mais do que trata ou mais do que fala esse novo cântico? O novo cântico revela, pronto, ele construiu aqui uma ponte, ele construiu um elo entre a introdução, tá? Porque a introdução diz que um novo cântico é entoado, ok. Aí a transição, e do que trata esse novo cântico? O novo cântico revela que, primeira divisão principal, Jesus é o centro da nossa adoração. Segunda, Jesus é o centro da nossa história. Terceiro, Jesus é o centro das nossas vidas, tá ok? Então veja que a transição, ela construiu uma ponte, um elo entre a introdução e a divisão principal, tá? Então nós pegamos aqui uma palavra-chave, novo cântico, tá? E formulamos a pergunta, tá? Então é exatamente disso que nós estamos falando aqui sobre a elaboração da transição. Escolha uma palavra-chave, formule uma pergunta que vai dar rumo ao seu sermão, ok, gente? Então, transição, mais uma vez, é a ponte, é o elo, é exatamente aquela sentença que liga a introdução ao desenvolvimento do tema, tá certo? E nós temos aqui, portanto, uma pergunta que foi formulada a partir de uma palavra-chave, tá ok? Então, está aqui um exemplo bem simples, bem prático. Tá? Nós falamos que a transição ela retorna
entre as divisões principais. Então, nós temos aqui transição entre as divisões principais. Entre as divisões principais, a transição funciona como uma espécie de conclusão daquele ponto. Aqui o pregador deve usar a mesma interrogação da primeira transição para conduzir o ouvinte à divisão seguinte. Ou seja, está aqui, transição. Mas do que fala esse novo cântico? O novo cântico revela, primeiro, que Jesus é o centro da nossa adoração. Aqui você desenvolve, portanto, essa divisão principal, tá? E encerrando essa divisão principal, você retoma a transição, tá certo? Retomando aqui a transição, você pode dizer, mas um novo cântico revela também que Jesus é o centro da nossa história. Depois, encerrando a segunda divisão principal, você retoma a transição, tá? E faz novamente essa sentença, faz novamente essa interrogação, mas do que fala esse novo cântico? O novo cântico revela também que Jesus é o centro das nossas vidas, tá certo? Então, entre as divisões principais, a transição ela funciona como uma espécie de conclusão daquele ponto, tá certo? E o pregador ele deve sempre usar a mesma interrogação da primeira transição para conduzir o ouvinte à divisão seguinte, tá ok, gente? Então, transição é isso. Transição é aquilo que vai ligar, tá certo? A introdução à divisão principal ou desenvolvimento do tema, tá certo? É essa sentença que proporciona uma mudança suave entre as divisões principais, tá ok? Então, isso é transição, tá? Vamos à divisão principal. Divisão principal são todas as seções principais de um sermão, tá ok? São as partes de um sermão no qual o pregador vai desenvolver o seu raciocínio. Algumas pessoas costumam até dizer que a divisão principal é o sermão propriamente dito, tá certo? É verdade e não é, porque se eu afirmar que a divisão principal é o sermão propriamente dito, então eu estou excluindo a introdução e a conclusão, ou seja, parece que eles não são partes do sermão, tá? Mas também é verdade que na divisão principal o tema, sim, ele é tratado com profundidade, ele vai ser discutido, uma linha de raciocínio vai ser estabelecida, tá certo? Então, divisão principal são todas as seções principais de um sermão, são as partes de um sermão no qual o pregador vai desenvolver o seu raciocínio. É o corpo do sermão, tá certo? Ele é o corpo do sermão. É o momento exatamente que o pregador ele vai gastar mais do seu tempo. Veja que a introdução ela tem que ser muito breve, a introdução é apenas apenas essa ponte, tá certo? Essa mudança suave entre introdução e desenvolvimento. Agora, as divisões principais, elas formam exatamente o corpo do sermão. E quais as características da divisão principal? Primeiro, ela deve promover a clareza de ideias, tá certo? O propósito é exatamente você tornar claro a, a ideia, tornar clara a apresentação, tá certo? E para que a sua apresentação seja a mais clara possível, tá certo? Você precisa então trabalhar muito bem uma divisão principal. A divisão principal, ela tem como objetivo, tá certo? Promover a clareza de ideias. Segundo, ela deve promover a unidade de pensamento, tá? Então, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, eles devem fazer parte de uma unidade, tá? Você não pode tratar de uma coisa no primeiro ponto e no segundo ponto você ir para um outro extremo ou se perder numa outra discussão, tá? As divisões principais, tá certo? Elas
podem tratar de aspectos diferentes de um tema, mas elas devem promover unidade de pensamento. E a divisão principal ela deve ajudar o ouvinte a reter os pontos principais. Tá? O importante aqui não é tão somente você mostrar conhecimento ou entregar um conteúdo rebuscado, não. A ideia é exatamente ajudar o ouvinte a reter os pontos principais. Então, quando você trabalha bem uma divisão principal, você primeiro está tornando a sua ideia clara para o ouvinte, porque ele vai perceber a sua linha de raciocínio de uma forma bastante sistematizada, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Segundo, a divisão principal ela promove a unidade de pensamento, então você não está entregando aqui vários temas ou várias discussões, você está entregando um tema, tá certo? Você está entregando uma discussão, um conteúdo, tá? Porque a divisão principal ela tem essa característica de promover unidade de pensamento e a divisão principal ela deve ajudar o ouvinte a reter o ponto principal. Então, o importante é que o ouvinte saia com pelo menos alguma coisa do seu sermão. Por quê? Porque você trabalhou bem uma divisão principal, uma divisão simples, tá? Sem muita complexidade. Então, é importante atentar para as características. Elaboração das divisões principais. A divisão principal ela tem sua origem na transição, tá ok? Ou seja, na transição uma pergunta é feita. E as divisões principais buscam responder esta pergunta. Então vamos voltar aqui rapidinho. Está aqui. Então veja, nós fizemos uma pergunta aqui na transição. Mas do que fala esse novo cântico? Tá? E aí eu apresento uma proposta. Tá? O novo cântico revela. E aí eu desenvolvi a divisão principal como resposta para essa pergunta. Do que fala esse novo cântico? Ou do que trata esse novo cântico? Primeiro, que Jesus é o centro da nossa história. Segundo, que Jesus é o centro da nossa adoração. Segundo, que Jesus é o centro da nossa história. Terceiro, que Jesus é o centro das nossas vidas. Tá ok? Então, na transição a pergunta é feita. Deixa eu voltar aqui, gente. Pronto. Na transição, uma pergunta é feita e as divisões principais buscam exatamente buscar esta pergunta. Todas as divisões devem se firmar sobre uma ideia básica, ou seja, o tema, tá certo? Você tem o título, você tem o tema da mensagem, do sermão, da ministração. E as divisões principais do seu sermão, elas devem se firmar exatamente sobre essa ideia, sobre esse tema, sobre esse título. Você não pode apresentar um tema e discorrer sobre outro assunto. Você não pode apenas pegar um tema porque achou interessante, chamativo, e depois apresentar uma outra discussão, um outro debate que não tem nada a ver com o tema. Ou seja, todas as divisões devem se firmar sobre o tema. Tá certo? Elucidando, é claro, seus diferentes aspectos, como nós apresentamos aqui no exemplo. Na primeira divisão, nós falamos de Jesus como sendo o centro da adoração. Aí, no segundo ponto, nós já abordamos um outro aspecto, ou seja, Jesus como centro da história. E o terceiro, Jesus como centro das nossas vidas. Tá? Mas as divisões elas estão firmadas sobre a ideia básica, tá certo? Sobre o tema. Tá? A divisão principal é parte do sermão, portanto, cuidado para não acrescentar material desnecessário. O importante é responder a pergunta da transição. É o que eu falei, é importante manter a simplicidade, nada de complicar. Então, a divisão principal, tá certo? Você precisa aprofundar uma discussão, você precisa tratar o tema proposto, tá certo? Agora, com muito cuidado para não sobrecarregar, tá? Não acrescentar material desnecessário, tá certo? Pode ser que você tenha feito um estudo prévio do tema, você aprofundou, você colheu um conteúdo
um material vasto sobre aquele tema, tá? Mas na hora de montar o sermão você precisa ser bastante seletivo. Nem tudo que você colheu lá no seu estudo particular você vai colocar no sermão, tá certo? Por quê? Porque a divisão principal ela é apenas uma parte do sermão. Então você não pode gastar, digamos, 20, 30 minutos no primeiro ponto, mais 20 minutos no segundo ponto, tá certo? Você está sobrecarregando, você está acrescentando material desnecessário. O importante é responder à pergunta da transição. Tá ok, gente? E finalmente a conclusão, tá? E é importante lembrar, tá certo? Que conclusão não é apenas o encerramento do sermão. Não, conclusão é o clímax do sermão, ou seja, é o ponto alto do sermão. É exatamente nesse momento, tá certo, que o pregador atinge o seu alvo. E pelo menos esse é o seu objetivo, atingir um alvo, tá certo? Então, conclusão é o clímax. Conclusão não é opcional, tá? Ah, certa vez alguém me perguntou se era possível apenas entregar o conteúdo, o desenvolvimento, ou seja, terminou ali o terceiro ponto, amém. E eu disse para essa pessoa: você pode até encerrar o sermão no terceiro ponto e deixar a conclusão para outra ocasião, mas o que vai acontecer é o seguinte: você apenas entregou um conteúdo, você apenas entregou uma informação, e não é esse o objetivo do sermão. O sermão ele não busca entregar tão somente uma informação, ele não busca entregar tão somente um conhecimento, um conteúdo. O sermão ele busca exatamente provocar, desculpe, na vida do ouvinte uma transformação, uma mudança, ou fazer com que esse ouvinte ele tome uma decisão, ele se levante no sentido de agir, de tomar uma decisão, tá certo? Então a conclusão ela não pode ser opcional, e a conclusão não é um apêndice do sermão. O que eu estou querendo dizer com isso? O apêndice é material adicional, e na conclusão do sermão você não entrega material adicional, tá certo? Você já entregou o conteúdo no primeiro ponto, você já entregou o conteúdo na segunda divisão principal, você já entregou o conteúdo na terceira divisão principal, tá? A conclusão não é um apêndice, não é o quarto ponto ou a quarta subdivisão do seu sermão, não, tá certo? A conclusão, como nós já falamos, é o clímax do sermão, tá certo? É aqui que o pregador busca atingir o seu alvo. Portanto, não vá acrescentar material, mais conteúdo, mais informação, tá certo? Na conclusão, porque a conclusão ela não tem esse objetivo, tá certo? O objetivo do sermão é levar o ouvinte a uma tomada de decisão, e isso acontece exatamente na conclusão. É quando nós convidamos o ouvinte a uma ação, tá certo? Tomar uma decisão, tá? Isso acontece na conclusão, tá? A pergunta que muitos fazem é: como posso concluir o sermão? Tá certo? Como eu concluo, portanto, o sermão? Nós temos aqui algumas sugestões, tá certo? Como você pode concluir o seu sermão, tá? Você pode concluir o sermão recapitulando, tá? Recapitulando, ou seja, nesse momento você vai fazer uma reformulação das ideias principais do sermão, tá certo? Você vai recapitular o que foi visto, olha, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, tá certo? E a ideia aqui é fazer com que o ouvinte lembre do que foi dito,
tá? No primeiro ponto, no segundo ponto, terceiro ponto, tá? Levando esse mesmo ouvinte também àquela tomada de decisão. Então você pode encerrar o sermão, você pode concluir o sermão fazendo uma recapitulação. Você também pode encerrar o sermão fazendo uma ilustração, tá certo? Contando, digamos, um testemunho, tá? Ou citando um fato da história, tá certo? Algo para ilustrar tudo aquilo que você acabou de entregar na divisão principal. É interessante essa questão da história, porque a história ela tem um poder de identificação. Pessoas gostam de histórias porque se identificam, tá certo? Então, se você acrescenta histórias no sermão e mais precisamente na conclusão, tá? Você acaba alavancando as chances de ter sucesso na apresentação do sermão, de alcançar um objetivo na apresentação do sermão, tá certo? Então guarde isso, a história ou mesmo o testemunho, tá certo? Ele tem esse poder, ele faz com que o ouvinte se identifique. Confrontando, você também pode terminar o sermão confrontando, tá? E confrontação a gente conhece mais como apelo, tá certo? É aquela maneira bem direta ou também indireta, tá? Onde o ouvinte ele é colocado em xeque, numa posição em que ele tem que aceitar ou rejeitar, tá certo? Então a confrontação, também conhecido como apelo, é exatamente esse momento em que o ouvinte ele é colocado numa situação em que ele tem que decidir aceitar aquilo que ele acabou de ouvir ou rejeitar aquilo que ele acabou de ouvir. Você também pode encerrar o sermão motivando, tá? Motivando. A ideia aqui é desafiar, a ideia aqui é fazer com que a pessoa ela tome uma atitude, ela busque um novo rumo, ela busque uma nova direção, tá? Ela desista da apatia, da indiferença e parta então para uma, uma atitude mais ativa ou proativa. Então você pode exatamente encerrar o sermão motivando, né, implementando uma motivação, tá ok? Motivação, lembre, é o impulso que vem de fora. Então você pode usar a conclusão exatamente para impulsionar, tá? Impulsionar o ouvinte a uma direção, tá ok, gente? Então considere os seguintes princípios, tá? A conclusão precisa ser breve, assim como a introdução, tá? A introdução ela tem um objetivo de, como o nome já diz, introduzir o tema e aguçar a curiosidade do ouvinte. A conclusão ela é o clímax, ela leva o ouvinte a uma tomada de decisão, portanto ela tem que ser breve. Ela precisa ser simples, por isso que nós falamos, ela não é um apêndice, onde você vai acrescentar material, não. A conclusão, ela é o clímax, é o momento do tudo ou nada. Numa apresentação masterclass, eu digo que a conclusão, ela é a ideia grande, tá? É o grande final, então ela tem que ser simples, tá ok? E ela requer muito cuidado, tá? Requer muito cuidado porque uma conclusão, se você não trabalhar bem uma conclusão, você pode colocar todo o sermão a perder. Você pode perder o seu sermão. Você trabalhou muito bem a primeira divisão principal, a segunda divisão principal, a terceira divisão principal, mas aí a conclusão você não trabalhou bem. Você não usou a palavra certa, então você corre o risco de perder o sermão. Por quê? Porque você não teve o cuidado necessário, tá certo? Você, nesse momento, pode até desconcentrar o ouvinte,
tá? Você pode interferir até na decisão que ele estava pronto para tomar, tá? Por conta do que ele ouviu lá na primeira divisão, na segunda, na terceira divisão principal, aí por conta de uma palavra mal colocada, você acaba interferindo nessa decisão do ouvinte. Então, muito cuidado, a conclusão ela requer muito cuidado, tá certo? Então, vamos fazer aqui um retrospecto, tá? Então, nós vimos nessa aula transição, que é a sentença que vai fazer a ligação entre a introdução e a primeira divisão principal, assim como da primeira divisão principal para a segunda divisão principal, da segunda divisão principal para a terceira divisão principal. É a sentença de transição que proporciona uma mudança suave, tá certo? Entre as divisões principais. Tá? E nós falamos sobre como elaborar essa transição. Você escolhe uma palavra-chave, formula uma pergunta. Nós entregamos aqui um exemplo, tá? De uma pergunta do que fala esse novo cântico. Aí nós temos a resposta, tá certo? Ou seja, nós construímos aqui uma ponte entre a introdução e o desenvolvimento do sermão, tá? Nós falamos da transição entre as divisões principais e entramos na divisão principal, falando que a divisão principal é essa seção principal do sermão. São as partes do sermão no qual o pregador vai desenvolver o seu raciocínio, é o corpo do sermão. Tá? E aí, falando das características, a divisão principal ela deve promover a clareza de ideias, promover a unidade de pensamento, ajudar o ouvinte a reter os pontos principais, e falamos aqui da elaboração das divisões principais, tá certo? Falamos da conclusão como clímax do sermão, tá? Isso é muito importante, não é opcional, tá? A conclusão não é opcional, ela é parte mais do que necessária do sermão, tá? Ela não é um apêndice do sermão, onde você vai colocar mais material, você vai acrescentar um quarto, quinto ponto, não, tá? A conclusão, ela é o clímax do sermão, ela leva o ouvinte a uma tomada de decisão, e nós entregamos aqui algumas sugestões de como você pode encerrar, você pode concluir o sermão, você pode concluir recapitulando, ilustrando, confrontando, motivando, tá? E é importante considerar que a conclusão precisa ser breve, precisa ser simples e requer muito cuidado. Tá ok? Na próxima aula, então, nós vamos fazer a montagem do sermão, tá? Nós vamos fazer aqui uma aula bem prática, tá? Fazendo um passo a passo, montando o sermão, tá certo? Uma coisa muito simples, mas que com certeza vai ajudar bastante, tá? Voltando aqui, então, a nossa... Ok. Então é isso, gente. Essa foi a nossa 10ª aula do curso de homilética, tá? E com essa aula nós encerramos esse importante tópico que trata da estrutura homilética ou do esqueleto, tá? Do sermão, tá? Onde nós temos o tema, o título, nós temos a introdução, a transição, a primeira divisão principal, a transição novamente, a segunda divisão principal, a transição novamente, a terceira divisão principal e a conclusão. Tá? Lembrando mais uma vez que nós não estamos trabalhando aqui um esboço, uma estrutura, um esqueleto de sermão que tem uma proposição, que tem uma sentença interrogativa, não. Que tem subdivisão da divisão principal, porque eu entendo que quanto mais enxuto for o sermão, mais simples, mais facilidade o pregador ele vai ter na apresentação, porque se ele construir uma estrutura muito rebuscada, muito complexa, na apresentação ele pode se perder nessa complexidade toda. Tá ok, gente? Então, por hoje é só. Espero que essa aula tenha esclarecido bastante. Se ficou alguma dúvida, por favor, aqui do lado
tá certo? Tem um botão mensagem, então você clica, tá? E você manda a sua mensagem, tá? Escreve a sua dúvida, aquilo que você não entendeu, tá? Ou mesmo um comentário, uma colocação sobre a aula, o que você achou da aula, o que você gostou, o que você não gostou. É muito importante que se estabeleça esse feedback, tá? Até para a gente saber se realmente estamos ou não indo na direção correta, o que precisamos ajustar, o que precisamos melhorar na qualidade dos nossos cursos, tá ok? Então, próxima aula teremos uma apresentação especial, uma montagem de sermão, tá? E eu espero você aqui mais uma vez na nossa sala de aula.